Em 2007, o diretor Michael Bay nos apresentava um filme de robôs gigantes que viravam carros que viravam robôs gigantes. It's a robot, like a super advanced robot. Filme esse que deu início a uma saga bilionária nos cinemas e que teve um começo muito bom, mas que depois decaiu totalmente, tendo seu fim em 2017 com o filme Transformers, O Último Cavaleiro. Depois disso tivemos um filme muito bom que é Bumblebee em 2018 e outro que divide opiniões, que é Transformers: O Despertar das Feras, em 2023, que na minha opinião nem fede nem cheira. Até que em 2024, quando ninguém esperava, nos é anunciado Transformers: O Início. Filme esse que prometia trazer o início dessa rivalidade entre os Autobots, que são os mocinhos, e os Decepticons, que são os vilões. Então hoje nesse canal, Transformers: O Início. Bom, antes de começar o vídeo eu tenho que apresentá-los aos personagens, e esses são Orion Pax, que no futuro vai se tornar o Optimus Prime, que aqui a gente só vai chamar ele de Orion, e que dessa vez não foi dublado pelo Guilherme Briggs, mas sim pelo Mauro Horta, o dublador do Thor nos cinemas. D16, que no futuro vai se tornar o Megatron, e que aqui começa como o melhor amigo do Orion. B127, que no futuro vai se tornar o Bumblebee, e aqui ele serve como um alívio cômico do filme. Elita, como... Elita, ela não tem tanta participação assim e relevância também na trama. Sentinel Prime como principal vilão do filme, que aqui a gente só vai chamar ele de Sentinel. E etc, etc. Enfim, não tem tanta importância assim os outros. Aqui a gente é apresentado ao Orion, um Transformers que não pode se transformar porque ele não tem um Korg de transformação e que vive trabalhando nas minas junto com um amigo dele, o D16. Minas essas que são lotadas de Energon e que precisam ser escavadas devido à escassez desse elemento no planeta deles. O que é Energon, me pergunta você? É a energia vital dos robôs, respondo eu. Your Mac friend, Brent Rambo. Certo dia, o grande herói deles, o Sentinel, anuncia que vai ter uma corrida. Corrida essa que serve como uma forma de homenagem aos Primes, que foram guerreiros lendários que acabaram morrendo em uma guerra para proteger os Transformers. O Orion então fica animado e decide participar da corrida. Ele então pega uma das mochilas a jato do trabalho dele e entra na corrida junto com o D16. Eles obviamente perdem, mas pelo menos eles recebem os parabéns do grande herói deles, o Sentinel. Porém, quem não gosta nada disso é esse robô aqui, que coloca eles para trabalhar lá no lixão, e aqui a gente é apresentado ao alívio cômico do filme, o B127, que inclusive tem uma piada muito boa envolvendo o nome dele, e que também é um pouco esquizofrênico. E este é meu amigo Steve. Eles conversam com você? Eles não são reais. Depois de muito lenga-lenga, os nossos heróis acabam descobrindo uma gravação escondida que revela a localização da matriz da liderança, que nada mais é do que só o elemento mais importante para eles poderem restaurar a abundância de Energon no planeta deles. Bobagem, nem é tão importante assim. Então eles decidem ir atrás dessa matriz e para isso eles precisam chegar até o trem que leva até a superfície. No meio do caminho eles acabam encontrando a Elita, que na minha opinião é uma personagem que começa muito chata e no final até que ela fica um pouco legalzinha. Como eu disse pra vocês, ela não tem tanta importância assim na trama. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Enfim, eles vão pra superfície, o trem acaba jogando eles pra fora e eles se veem obrigados a seguir de a pé. Quando eles finalmente chegam no destino final deles, eles percebem que se trata de uma caverna. Mas não qualquer caverna, mas sim uma em que se encontram os corpos dos falecidos guerreiros Prime. Porém, eles percebem que um Prime pode ainda estar vivo e que aqui a gente vai chamar ele de velho. Eles então ligam ele e o robozão já acorda querendo meter bala em todo mundo porque ele acha que ele ainda tá na guerra. Eles então explicam que a guerra já acabou e que quem salvou eles foi o Sentinel. Porém, o velho explica que na verdade quem matou todos os Prime foi o Sentinel. Em contrapartida, tudo isso que está acontecendo, eles observam de longe, lá da caverna mesmo, o Sentinel se reunindo com os inimigos deles, os inimigos dos Transformers, e entregando de bandeja todo o Energon minerado para os inimigos. E para piorar, o velho ainda revela para eles que todos os Transformers nascem com um Korg de transformação. E que se eles não tinham um, era porque possivelmente o Sentinel tinha arrancado deles antes mesmo deles serem ativados. O Orion então fala em levar essas informações para toda a população para que o Sentinel seja julgado justamente. Porém, quem não concorda com nada disso é o D16, que aqui ele fala em humilhar e matar o Sentinel. E aqui, rapaziada, a gente já começa a ver o primeiro quesinho de maldade do D16. O velho então entrega um Korg de transformação para cada um deles, eles ganham a skin nova e saem dali com a sua primeira transformação. Your full potential.
Cara, que transformação bem feita! O diretor desse filme, o Josh Cooley, que também é diretor do maravilhoso Toy Story 4, conseguiu trazer uma transformação fluida, bonita e entendível. Muito diferente do que foi apresentado pra gente nos filmes originais, onde no início a transformação era legal e até mesmo um pouco mais crível. O robô ele demorava um tempinho para ele se transformar e se destransformar. E ainda no final a gente teve o uso criminoso daquela nanotecnologia. Que coisa horrorosa! Olha que coisa horrorosa! Eu vou parar de filmar que tá tudo errado! Não, cara, de verdade, aqui a gente chegou de vez no fundo do poço, né? Enfim, o D16 então fala num tom um pouco mais agressivo que ele vai liderar o grupo, só que no meio dessa discussão, eles são capturados pela Guarda Real, que era muito importante no período dos Primes, porém depois que eles faleceram, eles meio que acabaram caindo no esquecimento. O D16 então sai na mão com o líder deles, que aqui é o Starscream. Se pra você tem cara conhecida, é porque você já viu ele na saga original como um dos servos do Megatron. O D16 então esmaga as cordas vocais dele, o que faz ele acabar ficando com a voz um pouco mais fina. Olha aí, mais uma conexão com os filmes originais. Ah, meu mestre, que plano brilhante! E no meio de toda essa luta, quem que aparece? Sentinel, que junto da sua gangue atacam todo mundo e ainda conseguem capturar o D16 e o B-127 e partir de lá. O Orion então percebe que ele não tem chance sozinho contra o Sentinel, reúne o que restou da Guarda Real e também dos amigos mineradores dele, e eles partem para a quase última batalha final. Eles acabam percebendo que eles não vão conseguir vencer o Sentinel no braço, então eles usam a tal da inteligência. Eles provocam o Sentinel para contar toda a verdade para eles, gravam isso e jogam no Twitter. E aí, meu amigo, se tá no Twitter... Já viu, né? O D16 então aproveita que o Sentinel tá abalado com tudo isso e dá um tiro nele. Porém, quem pula na frente? O Orion. Ele então tá pra cair do abismo, a gente pensa que o D16 vai salvar o amigo dele, só que ele vira pro Orion e fala que tá cansado de ter que sempre salvar ele. Nesse momento, os olhos dele mudam de um laranja para um vermelho vivo, forte, marcando de vez o fim dessa amizade entre eles. O Orion então cai no abismo e em uma cena brutal, o D16 mata o Sentinel partindo o corpo dele ao meio. E nesse momento, ele se consagra como Megatron. E lembram que eu falei pra vocês que o Orion tinha caído no abismo? Então, na verdade, esse abismo nada mais era do que o núcleo do planeta deles. E era simplesmente onde estava escondida a matriz da liderança. Os espíritos dos Primes então percebem que ele é digno de carregar a matriz da liderança, inserem no peito dele, fazendo então ele ressuscitar, mas não como Orion Pax, mas sim como Optimus Prime. E agora sim partimos para a incrível batalha final. O Optimus então derrota o Megatron e expulsa ele e os outros Decepticons da cidade. E usando o poder da matriz da liderança, faz com que o planeta volte a ter vida e abundância de Energon. Transformers, o início, até a gravação desse vídeo, teve avaliações muito boas, tanto da crítica quanto do público. E eu, particularmente falando, achei o filme muito divertido e com piadas muito boas. Apesar de serem bem infantis, afinal, isso aqui ainda é uma animação, tem piadas que só os adultos vão entender. Darkwing, meu dedo se transforma. Adivinha qual? Já nas bilheterias, o filme teve um orçamento de 75 milhões de dólares e arrecadou mundialmente até o momento da gravação desse vídeo apenas 55 milhões de dólares. E isso é uma pena, rapaziada, porque esse é de longe o filme mais diferente e um dos melhores da saga, sem exagero algum. E por isso, pra mim, Transformers, o início, tem um... Antes disso, já deixa o like, se inscreve no canal e me segue lá no Insta. Não custa nada pra você e me ajuda bastante. Transformers, o início, tem um excelente 8,5. Então é isso, rapaziada. Meu nome é André Reis e essa foi a minha opinião sobre Transformers, o início. Falou!